lugar da educação permanente. Sei. Né? E a gente trabalha o processo de educação permanente dos trabalhadores, que é o que a gente chamava de Sistema Municipal de Saúde Escola, e agora com a nova gestão, mudou, virou a Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A gente dialoga com as residências, muito profissional de medicina de família e comunidade, a gente dialoga com os processos formativos dos trabalhadores, e nós temos um eixo, um tripé com a educação popular que se efetiva através de uma experiência que a gente chamou de Cirandas da Vida. Certo. Que essa experiência Ciranda da Vida, ela vai dialogar com a ANEPS, e a gente estrutura, a partir desse diálogo com a ANEPS e a Universidade Estadual, um espaço que a gente chama de Espaço Ecobé, que trabalha com as práticas de cuidado, com a ideia de informação em educação popular e com práticas de cuidado, e que é uma experiência que a gente chamou de, o Elias é um dos nossos educadores lá, ele chamou de extensão comunitária, porque nós fomos para dentro da universidade, os movimentos foram para dentro da universidade a partir de um SBPC, que a ideia dessa tenda era ela ser temporária, é uma oca, que agora até foi desconstruída porque vai ser reconstruída com bambu, num lugar maior. Mas era a ideia de ser durante a SBPC, e aí terminou a SBPC, a gente ocupou e ficou. A gente que você disse quem? Os movimentos. Os movimentos, certo. Porque são vários movimentos em Fortaleza que trabalham com práticas. Tem um movimento que trabalha mais com terapia, outros com massoterapia, o reiki, a farmácia viva. E aí a gente continuou ali. E ali a gente foi desenvolvendo um cuidado aberto para a gente da comunidade, do lado, para os trabalhadores da UES, para os estudantes, certo. E também dialogando com a unidade de saúde que fica próxima. Mas é uma coisa protagonizada pelos movimentos. Então, hoje a gente, por exemplo, os cuidadores que estão no Ecobé, que são todos da ANEPS, eles se articulam com, por exemplo, o NEPSA, que é o núcleo de permacultura, que tem na UES, que a UES tem um núcleo de permacultura. Quando a gente vai fazer as formações de farmácia viva, a gente dialoga com o NEPSA, porque a gente trabalha a questão da agroecologia. Mas a base, assim, do que a gente está chamando de extensão comunitária, que é um movimento dos movimentos e práticas de educação popular que ocuparam o espaço da universidade, levaram para lá seu conhecimento para dialogar com o conhecimento que já é produzido ali. Então foi um movimento que, a meu ver, dialoga com o que o Boaventura chamou de ecologia de saberes, porque não é um movimento da universidade e a comunidade, é um movimento da comunidade vir para o espaço da universidade, mas não só para ofertar cuidado, para oferecer processos formativos e cuidado numa perspectiva do protagonismo dos atores populares que vêm para dialogar no mesmo pé de igualdade. Agora, na minha tese, a gente fez o quê? Uma das sinfonias da tese foi exatamente essa experiência com as práticas de cuidado a partir do Ecobé. E aí a gente teve atores desse processo que fizeram a sua pergunta de pesquisa, fizeram as suas narrativas, né, com várias linguagens, e a gente dialogou com os autores da humanização e com o Paulo Freire. Né? Certo. Eu já vi que essa experiência é muito grande, né? A gente teria muitos aspectos para abordar. Eu pensei que era focar nisso. Não, tá perfeito. Só para tentar ir mais um pouquinho em cima do que a gente está querendo analisar. Você acha que essa interação entre os movimentos sociais e a universidade, ela de alguma forma, essa interação qualifica, modifica a extensão que é feita a partir da universidade também? Ou seja, você acha que todo esse arranjo, ele modificou, ele interfere, ele ajuda
a própria universidade a realizar o seu trabalho de extensão? Com certeza, Em que porque vou te sentido? dizer, nós temos, por exemplo, dentro da UES, uma experiência de web rádio, que é uma experiência que nasce num movimento popular de estudante, de jovem, no interior do estado, que por acaso tem um professor que era desse movimento lá no interior do estado e traz os jovens daquela comunidade para dentro da universidade para ensinar como trabalhar com a web rádio, etc. E hoje essa web rádio ela é um espaço de formação, de uso nas aulas da enfermagem. Por exemplo, tem aula da enfermagem, tem aula de especializações em gestão que se fazem a partir da web rádio. E essa web rádio, ela dialoga com o ECOBE, né? Assim, o diálogo com a educação popular na web rádio, ele nasce a partir do ECOBE. E então, assim, essa é uma experiência que se focou mais na extensão, e aí vai dialogar com o ECOBE. Uma das coisas importantes que o ECOBE leva para a discussão da web rádio é essa história do protagonismo, que é um projeto de extensão da universidade, mas é a ideia do protagonismo. Quer dizer, a web rádio também começa com jovens de um movimento, não é nem de Fortaleza, do interior, vindo para dentro da universidade para dialogar com os estudantes da universidade. E ela hoje faz um diálogo com as escolas de ensino médio, porque as escolas, eles fazem programas sobre saúde, os estudantes produzem os programas, e os alunos da escola assistem os programas e fazem a discussão e participam com questionamentos. E em algumas escolas já existe a experiência das escolas produzirem determinados programas, aquelas escolas que têm os laboratórios de informática, deles produzirem programas para... Bom, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, hoje, no Ceará é diferente da experiência da Paraíba, que a Paraíba tem uma experiência da extensão popular mesmo, o Ceará não tem isso. Tem essas experiências isoladas, assim, são experiências, não digo que são isoladas, mas são experiências que não surgem desse lugar da extensão e que ocuparam o lugar da extensão num processo mesmo de ocupação, não num processo que era aquela universidade que pensou na linha da extensão popular como aqui se pensa. Agora, por exemplo, nós ainda não conseguimos fazer um diálogo bacana com o PET, né? O PET ainda está no outro caminho. Nós tivemos uma experiência lá muito bacana, que foi a Liga de Saúde da Família, que aí teve essa outra dimensão, mas ela terminou sendo engolida pelo PET, né? Foi uma experiência bem local, que, apesar de ter esse nome de Liga, era uma experiência que fazia o diálogo da construção nessa perspectiva que a ANEPS, que é a Educação Popular, propõe. E hoje a gente tem sim essa articulação com o Versus, que não é mais um movimento de encontro nas férias, é um movimento que se constrói durante todo o ano. O que é o Versus? O Versus é uma experiência de vivência, estágio de vivência na realidade do SUS, né? Que ela foi reapropriada de 3 anos para cá, e, por exemplo, lá no Ceará, ela já começa, por exemplo, com os estudantes, eles ao irem para a primeira experiência, antes de ir para a comunidade, de ir para a unidade de saúde, conhecer o SUS, unidades, eles foram conhecer o território, os movimentos sociais. E esses movimentos sociais foram quem, de cada território por onde eles passaram, foram quem os introduziram nas unidades de saúde. Então, aí hoje o Versus no Ceará, ele virou um movimento que passa o ano todo se encontrando. Eles têm um grupo que é totalmente protagonizado pelos estudantes. Eles produzem um processo formativo que hoje ele dura o semestre todo, com encontros nos sábados. Esse sábado mesmo vai ter um. Com encontro nos finais de semana, preparando, que é também já um elemento que consta na seleção. A seleção é protagonizada totalmente pelos estudantes
E os movimentos populares são sujeitos da construção da programação. Aquilo que a gente começou se mantém no processo que acontece nas férias, que é de 15 dias, que eles emergem num espaço, que começam indo, e aí vão desde assentamentos urbanos, porque não tem dinheiro para ir para o interior, assentamentos urbanos, comunidades indígenas, porque nós temos muito em Fortaleza, e os movimentos, né? Para mim, o que a gente tem hoje de influência, e na UFC a gente tem uma experiência, mas que não é muito protagonizada pelo estudante, na realidade a luta de uma professora da enfermagem que faz um trabalho com as práticas de cuidado, que hoje é um projeto do PET, mas não tem muito essa característica do protagonismo. Ok. Agora sim, pensando nessas ações de extensão, na sua diversidade, né? Você diria que existe dentro dessas experiências uma metodologia, um método de pesquisa-ação? Sim. Por quê? Como é que você entende? Por que você diria que é um método, uma metodologia de pesquisação? Olha, eu digo porque são, por exemplo, se pegar a experiência da Web Rádio, depois eu falo do Ecobé, porque a gente construiu uma metodologia mesmo. Mas, por exemplo, se você pegar a experiência da Web Rádio, eles trazem uma experiência da juventude, de periferia, de interior. Esse grupo, ele vem para dentro da universidade com essa experiência, mas ele constrói um movimento que olha, os estudantes da universidade precisam se apropriar das tecnologias, de trabalhar com essa ferramenta virtual. Mas para além de se apropriarem da ferramenta virtual, eles precisam conhecer, compreender como é que foi o movimento daquela juventude lá do Irajá, que é um distrito rural, um distrito semi-rural de um município chamado Hidrolândia. Então eles vão partir da história de luta e resistência daqueles jovens para entender qual foi a importância da ferramenta virtual para aquela juventude poder se conectar com o mundo. E aí eles trazem isso para fazer reflexão do seu processo de formação e vão intervindo no processo formativo quando as aulas passam a incorporar essa ferramenta, mas não descontextualizada dessa história, né? Então, para mim, isso é um princípio metodológico. Partir da história de luta e resistência dos sujeitos. Segundo, à medida que os estudantes, estou pegando aqui a Web Rádio, à medida que os estudantes se apropriam das ferramentas virtuais, eles têm uma propriedade dos conteúdos que eles vão trabalhando, mas eles começam a construir um processo de aula, por exemplo, na virtualidade, onde os outros colegas da turma vão entrando ali em ferramentas que eles usam cotidianamente, mas não para o estudo. Usam para se comunicar, para namorar, para curtir suas coisas. Então eles vão trazendo e vão entrando ali para discutir os temas. E aí não tem mais um professor. Os estudantes, que entram no Facebook, agora não é mais MSN, era MSN, agora já virou Facebook, era Orkut e MSN, agora já é Facebook, né? Então eles entram no Facebook e vão, então, por exemplo, tem sempre um provocador do programa, mas esse provocador vem, faz uma fala e os estudantes começam a fazer a interagir virtualmente. E aí eles criam aquelas estratégias dos programas de rádio. A gente no final vai sortear um livro que tem a ver, ou algo que tem a ver com a temática que está sendo discutida. Então é muito interessante. Agora, a experiência das cirandas, porque assim, nós transformamos a ideia da experiência das cirandas, que ela não está dentro da universidade, ela está na gestão,
a educação popular dialogando com a educação permanente no âmbito do trabalho do SUS, mas ela virou a minha pesquisa de doutorado. Só que a discussão era como é que essa pesquisa, que a ideia era ser uma pesquisação na ciranda, a ciranda trabalha com a ideia de que ela tem em cada região de Fortaleza um cirandeiro. Quem é um cirandeiro? É um ator do movimento popular que vem da ANEPS. A maioria deles não tinha nem a formação acadêmica. Hoje quase todos terminaram a graduação, mas a maioria não tinha. Então, mas a ideia era, a proposta era que o caminhar da ciranda, a gente produzisse uma reflexão, e aí nós fomos buscando as bases. Então, vamos buscar a sistematização de experiência do Oscar Hara. Então foi uma das nossas bases. Vamos buscar o Círculo de Cultura Freiriano, foi uma das outras bases. E aí nós descobrimos, porque assim, quando a gente já trabalhava na ciranda com a história de luta e resistência, que era, nós chegamos numa comunidade, vamos ouvir o que é das crianças, dos jovens e dos adultos, o que eles têm para contar sobre sua história. E a partir dessa reconstituição da história, o que é que ele aponta como situação limite para ser enfrentada. E a gente escolhia alguma daquelas situações limite para a gente aprofundar o círculo de cultura, mas isso trabalhando com as linguagens da arte. Aí nós fomos encontrar no movimento sindical italiano uma experiência chamada Comunidade Ampliada de Pesquisa, que era a ideia de que os trabalhadores da fábrica, eles não queriam mais estar alienados da produção, do que eles faziam no seu cotidiano. Eles queriam poder refletir e produzir conhecimento sobre o que eles estavam fazendo. E aí tem um médico, que é um fisiatra, chamado Ivar Odnone, que ele sistematizou isso. E a política de humanização trouxe isso para a política do SUS. Só que eles trazem fazendo o foco do trabalhador de saúde. Então é o trabalhador produzindo reflexão, que pode se fazer com várias linguagens, que produção de conhecimento não se faz só no formato acadêmico. Pode se fazer com música, pode se fazer com teatro, pode se fazer de várias formas. Só que o nosso cirandeiro, apesar dele estar trabalhando na saúde, ele não é um trabalhador da saúde, ele não é um técnico da saúde. Ele não tem os conhecimentos do métier da saúde. Ele é um cara do movimento popular, ou uma cara. E aí a gente disse, não é a comunidade ampliada de pesquisa, porque esse ator, ele não é um trabalhador da saúde. Ele é uma mistura de movimento popular com um gestor, numa nova perspectiva. E aí nós inventamos uma metodologia que nós chamamos de ciranda de aprendizagem e pesquisa, que ela é pesquisação. Por quê? Porque a partir das situações limite que se levantavam na história de luta e resistência, a gente construía uma perspectiva de problematização que ia produzindo a transformação da realidade, que eram os atos limite. E aí o que é que aconteceu? Cada região da cidade, ela foi construindo a sua sinfonia. Então, na região 1, nós estávamos numa área de mangue, ocupada pelo povo que não tinha moradia, mas depois que o mangue já tinha sido destruído pelo mercúrio das salinas, entendeu? E aí eles diziam, não fomos nós que destruímos o mangue. E o nosso cirandeiro é um músico do movimento de cultura. Aí ele dizia, olha, o povo do mangue está dizendo que não quer sair de lá, porque não foi ele que destruiu o mangue. Mas ele compreende que é possível cuidar do que ainda resta. E eles querem o quê? Querem construir uma tecnologia. Eles desejam poder buscar a construção de uma tecnologia que os mantenha no mangue, para eles virarem cuidadores do que resta. Na região 2 da cidade, nós tínhamos como protagonista um menino do movimento de meninos e meninas de rua, cuja experiência toda era construída com a juventude em conflito com a lei. A situação limite lá foi a violência, mas os movimentos
mulheres, os movimentos comunitários, diziam que os jovens eram os produtores da violência. E eles diziam, não, nós não somos os produtores da violência. Quem produz a violência é o Estado, que não produz, que nos deixa à margem da escola, que nos deixa à margem do trabalho, que nos deixa... Então, eles diziam que o grafite, o hip hop, para eles, era um caminho por onde eles podiam se comunicar com a sociedade, porque a sociedade jamais ia ouvir ele. O posto de saúde não ouvia ele. Quando ele chegava no posto de saúde, os trabalhadores ficavam morrendo de medo. Então, o ato limite que foi construído com base nessa pesquisação foi um aprofundamento nas técnicas do grafite, mas a partir dessa técnica a gente discutiu o papel desse menino conflito com a lei na sua comunidade. E o grafite surgia como possibilidade de profissionalização com algo que era prazeroso para ele, que ia romper com a determinação social de ser um bandido. Então, cada cirandeiro, ele construiu sua pergunta de pesquisa a partir do que surgiu na história de luta e resistência, e ele construiu com a comunidade, com os atores que se agregaram na ciranda, naquele grupo. Então, o cirandeiro foi o nosso grupo sujeito, os cirandeiros. Então, nós tínhamos um cirandeiro de cada região e mais... Nesse momento, você era professora da universidade? Não, você era... Não, já não era, eu era aluna do doutorado. E coordenava a ciranda. A ciranda era uma promoção de quem? A ciranda. Quem é que iniciou esse processo? Porque assim, a ciranda foi uma provocação da ANEPS para a gestão. A gestão de Fortaleza, municipal. Entendi. Nós queremos dialogar com a gestão. Os movimentos querem dialogar com a gestão, mas se fazendo ouvir. E aí nós criamos as cirandas com essa perspectiva. Então, você trabalhava na secretaria municipal nesse momento já? Eu sou servidora do município, sou médica de saúde da família, mas aí nesse momento à disposição de trabalhar com as cirandas e de trabalhar com a formação. Mas vamos dizer, era uma ação que envolvia institucionalmente a Secretaria Municipal de Saúde. Sim. Perfeito. Então deixa eu lhe perguntar uma coisa, que a gente vem se debruçando sobre essa pergunta. Veja só, a pesquisação, ela é muito eficiente, é uma forma de produção de conhecimento muito eficiente para gerar ações, né? Ações de enfrentamento, que você está chamando de atos, né, que superam as situações limite. Perfeito. Agora, é só isso a pesquisação? Ou seja, a pesquisação é uma forma apenas de produzir uma ação, ou ela também produz um conhecimento que seja um conhecimento importante, fundamental, válido? O que você acha? Para além da ação, não sei se eu me fiz entender. Entendi. A pergunta é, a pesquisação só promove ações, embora seja super importante essa forma de produzir ações? Só. Que outros conhecimentos? Eu vou pegar esse exemplo para depois eu faço uma coisa mais geral. Os cirandeiros, eles não foram objeto de pesquisa. Eles foram sujeitos. Eles fizeram sua pergunta de pesquisa, eles construíram sua narrativa e eles escreveram a tese comigo. E eles defenderam a tese comigo. E nós defendemos a tese com o jeito como os cirandeiros sabem fazer melhor. Os cirandeiros, o Tiago, ele foi dialogar com o Nestor Canclini, porque ele disse que o Nestor Canclini estava chamando de grafite a pichação. E podia ser que lá no México o grafite fosse aquilo, mas para o povo do Nordeste, do Ceará, o grafite não é a comunicação entre os marginalizados, que era o que o Nestor Canclini dizia. Era a comunicação desse marginalizado, desse que está à margem, com a sociedade em geral. Então ele foi dialogar com o autor e ele foi escrever algo. Mas ele foi escrever algo com a senopoesia, que era uma linguagem, e com o grafite, que era uma linguagem que era mais próxima dele. Mas essa narrativa, sendo poética, ela entrou na tese. Então, o que é que a gente começou a trazer com a tese? Primeiro, a autoralidade dos sujeitos populares. Os sujeitos populares produzem um conhecimento que também é válido. Ele ainda não está reconhecido dentro da universidade como deveria. Mas, a partir disso, nós começamos a levar essa perspectiva da ciranda de aprendizagem e pesquisa
para a residência de medicina de família. Um dos médicos de família que nós formamos lá no Ceará, ele trabalhou com a Sirene de Aprendizagem e Pesquisa para produzir sua monografia, envolvendo um grupo sujeito do território onde ele atuava como médico de família, que tinha jovens para discutir as lutas populares. E isso virou a monografia dele, que também tinha um jovem da comunidade, um agente comunitário de saúde como coautores. Por exemplo, uma estudante da residência multiprofissional de saúde da família, ela produziu a monografia dela tendo o Círculo de Cultura como a estratégia de fazer a formatação da produção dos dados. Ia trabalhar a promoção à saúde, e o Círculo de Cultura foi o caminho metodológico para que os trabalhadores não fossem só informantes chaves. Qual é a diferença de produzir um conhecimento assim? O conhecimento produzido dessa outra forma, sob essa outra perspectiva metodológica, que diferença ele tem? A diferença é que o sujeito não é só o pesquisador oficial. Certo. É que você amplia essa possibilidade de popularizar a pesquisa e de que aquele sujeito da vida começa a perceber que ele também produz conhecimento. E ele começa a se incluir nesse universo dos autores. Ele é autor do seu conhecimento. E ele percebe que o conhecimento não é uma coisa apartada da vida. O conhecimento é algo que serve para mudar a realidade. E essa mudança da realidade, ela não é só do concreto, vamos dizer assim, da ação, da ampliação do olhar sobre a realidade, dessa dimensão política da educação e da produção do conhecimento. Este conhecimento, aí eu resgato o Boaventura, ele quando ele fala do senso comum, que eu chamo, como Paulo Freire, de saber de experiência feito, ele vai dizer que esse saber eu digo, né, relendo ele, que esse saber de experiência feito é um saber que ele surge da experiência e ele tem uma função concreta na vida das pessoas, porque a academia, ela ainda produz um conhecimento que está muito ao sabor do desejo do pesquisador. Mas o desejo do pesquisador, que é muito importante, precisa estar implicado com uma ideia de transformação da sociedade. Para que é que o conhecimento se produz? Ele produz para que a sociedade se reconstrua. E aí, o conhecimento que a gente produz, a meu ver, na perspectiva da extensão popular, da pesquisação como ela é concebida no contexto da América Latina, né? Desse olhar nosso do Sul, da epistemologia do Sul, né? É uma pesquisa que precisa transformar essa realidade de opressão aonde a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos numa realidade inclusive, de que o conhecimento válido é o conhecimento do Norte, é o conhecimento europeu, e nós estamos aqui, em plena América Latina, reproduzindo o conhecimento dos europeus. E aí, esse maravilhoso homem chamado Paulo Freire, que na realidade é um ícone, mas junto com ele tem um conjunto de sujeitos, uns que já partiram para outra dimensão, outros que continuam aqui, eu considero esse grupo que aqui da Paraíba, como nós lá do Ceará e muitos outros que estão espalhados pelo Brasil nessa luta da educação popular, é essa perspectiva da gente dizer, o conhecimento ele é muito importante, mas ele precisa ser um conhecimento compartilhado com aqueles que fazem a produção da vida nos territórios. E esse conhecimento precisa servir a essa transformação para que a gente tenha uma sociedade mais justa e tenha sujeitos que se percebem capazes de ser mais, capazes de serem protagonistas da sua própria história. Deixa eu ver se eu entendi o seu raciocínio. Além que eu concordo, diga-se de passagem, além da inserção crítica do sujeito na realidade,
a pesquisação, ela traz também um conhecimento diferenciado, porque ele é um conhecimento que parte da vida, das necessidades da vida. É mais ou menos por aí? Parte das necessidades da vida, mas ele traz o sujeito implicado. O sujeito está implicado na produção desse conhecimento, porque ele é parte dessa vida, né? Mas ele também, ele parte da vida, mas ele não quer se encerrar nesta vida. Não é como eu vejo a potência da pesquisação, a vida. Eu não vou só fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, eu não vou só produzir uma crítica ao que está acontecendo nessa realidade. Eu vou produzir uma crítica, mas ela vai servir para que mais sujeitos e sujeitas, atores e atrizes, protagonizem a reconstrução dessa nova realidade, que deve ser uma realidade que ela produz menos opressão. Né? Quer dizer, nesse sentido, a pesquisação ela organiza e promove a ação, mas ela também produz um conhecimento diferenciado. Isso. Porque o sujeito dessa leitura de realidade, ele tem um outro posicionamento diferenciado do pesquisador acadêmico. Isso. Né? E isso também é academia, né? Acho que assim, o movimento que a gente vem fazendo, vem tentando fazer nessa caminhada e rodando por tantos estados, com essa discussão da educação popular, assim, hoje já não é só para a gente dar visibilidade às experiências populares, né? Mas, e aí, por exemplo, a discussão da sistematização de experiências, como o Oscar Hara nos ajuda a trazer, é essa perspectiva de que os sujeitos, e o Paulo Freire falava disso, da autoralidade, os sujeitos se percebem que são autores. Essa autoralidade, mas isso a gente precisa, a educação popular, com esses seus caminhos de pesquisação, de pesquisa participante, né, das cirandas de aprendizagem e pesquisa, a gente vai instaurando, nesse contexto da academia, uma ideia de que são muitas as formas de produzir conhecimento e que todas elas podem ser válidas, né? O Bakhtin já dizia que é preciso acabar com as monofonias, é preciso produzir as polifonias. E nós não precisamos, eu fico muito aperreada quando eu vejo o povo dizendo a sua pesquisa é quanti ou é quali? Na saúde isso é muito forte, os epidemiologistas e as pesquisas qualitativas, né? Mas se nós pudermos produzir polifonia, às vezes, para aquele determinado território, a quantidade é muito importante também. Mas essa quantidade não pode estar separada, desapartada de um contexto de entender por que é que aqueles números existem naquele território, por que é que tem tanta essa doença aqui. É importante saber.